todo feriado, vamos relembrar, tivemos um feriado prolongado do Carnaval, feriado prolongado da Semana Santa e agora um feriado prolongado de Tiradentes. Normalmente nesses feriados prolongados, a maioria das pessoas gosta de viajar para a região de Lagos, gosta de viajar a Caldas Novas, região de clubes, ou mesmo tem piscina em casa, né, numa chácara, reúne a família para poder aproveitar. Em muitos casos, a gente traz relatos de afogamentos de crianças, de adultos, e é um assunto tão importante que a gente quis trazer um especialista para nos orientar você que está nos acompanhando também e saber o que você tem que fazer para evitar um afogamento, cuidar do seu filho e da sua filha, para essa tragédia não acontecer na sua família. Quem vai conversar com a gente é o professor Índio, ele é professor de natação, atua há 20 anos nessa área e é quem vai esclarecer o assunto. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Isa. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Bom dia para todos os ouvintes. E você está falando de um tema muito importante, que é a prevenção de acidente de afogamento. E a gente sabe, né, professor, que a maioria das crianças que afogam, falando em criança, é porque não sabe nadar ou é descuido dos pais? Vamos lá, por etapas, né? A grande maioria se afoga, às vezes até sabe nadar, porém é um descuido dos pais, né? A falta de atenção de quem está ali por perto. Geralmente onde tem piscina, muita gente olhando, quer dizer que ninguém está olhando. Então, é de extrema importância o adulto estar de olho o tempo inteiro. É claro que a natação vai ajudar. No caso de uma sobrevivência aquática, a criança caiu na piscina, ela sabe se virar na piscina e sabe sair da piscina. Mas nunca o adulto tem que se afastar do olhar da criança. Precisa ficar ali perto. Mas tem uma idade, por exemplo, uma criança começar a aprender a nadar ou não existe isso? A partir dos 6 meses já é indicado. Então, quanto mais... 6 meses de vida? Sim, 6 meses de vida. Quanto mais cedo a criança nadar, melhor. Mais adaptação, ela vai ter a água, menos trauma e assim o desenvolvimento dela vai ser muito melhor no decorrer das aulas. Tem muito pai e mãe que fala, mas daí com 6 meses eu tenho que entrar, a piscina é gelada. Tem alguma orientação? Pai e mãe, por exemplo, uma criança de 6 meses tem que estar junto nessa água? Sim, é fundamental. Até os 2 anos, né, é interessante que os pais estejam junto com a criança porque a base referencial da criança são os pais, a segurança é os pais. Sim. Aí chega um adulto diferente, então, primeiro, o professor vai criar um vínculo com a criança. Enquanto não cria esse vínculo, a base é sempre os pais. Então, é fundamental na primeira infância, né, na primeira fase da natação, os pais entram na piscina, né? Muitas das vezes os pais não querem entrar. Sim. A criança quer entrar, mas os pais ficam mais receiosos. Principalmente as mães, questão do cabelo, essas coisas. Mas é fundamental que os pais entrem na piscina. Principalmente com 6 meses, é muito bebezinho, né, professor? Agora, por exemplo, existe uma diferença de uma criança ou um adulto nadar em um rio do que nadar numa piscina? Completamente. Porque assim, na piscina, o ambiente é tudo planejado, né? Você vê o fundo, você vê o tamanho da piscina. Já no rio, não. Você tem a correnteza, tem a turbidez da água, tem a profundidade, tem o tempo. São vários fatores, né, que te impedem a nadar melhor. Se você não tiver uma habilidade, você vai acabar sofrendo na mão da correnteza e do rio. Então, por exemplo, quando a gente pensa em ambientes tanto de lagos, rios e piscinas, em clubes, que tem uma grande quantidade de pessoas, qual é a principal orientação, além dessa primeira que o senhor já nos deu, dos pais ficarem atentos a essa criança para evitar um afogamento? Bom, o ideal mesmo, como eu falei, a supervisão dos pais. Sim. Isso é a parte principal. Segundo, uma boia de segurança, né? Existem algumas boias que não são ideais, aquela boia de bracinho, né? Que às vezes sai, aquela boia redonda. A maioria gosta dessa, né? Porque é mais prático, Sim. Mas às vezes nem tudo que é mais prático é mais seguro, né? Então o ideal é um colete que a criança se sinta confortável, mas sempre com a supervisão do adulto, né? Se for nadar para o fundo, com orientação. Então, tudo isso é fundamental para a gente evitar acidente. A gente sabe que a natação ela é essencial, né, para evitar afogamentos. Como a criança sabe nadar, o senhor falou, às vezes ela dá uma desenrolada ali, inicial, caso ela caia em uma piscina. Mas a fazer uma natação, por exemplo, os benefícios dela vão além dessa questão também da segurança? Sim, com certeza. Primeiro, aumenta a imunidade da criança. Segundo, a criança ela começa a se desenvolver mais com outras crianças. Melhora o sono, melhora o condicionamento. Tem uma série de fatores, né, que além de saber nadar, vai desenvolver a criança. Hidroginástica é a mesma coisa? Hidroginástica a gente trabalha mais o social, né? Tem a questão do movimento, mas a maioria das pessoas que fazem hidroginástica
vão mais pelo social, por uma boa conversa. Às vezes você vai numa aula de hidroginástica, durante a aula está um exercício, mas todo mundo está conversando porque elas se sentem bem. Elas querem pertencer ao grupo. Então, pertencer ao grupo de hidroginástica é fundamental. O que eu perguntei da hidroginástica? Eu praticamente fugi aqui do assunto, mas é que a Maria Clara acabou de mandar mensagem falando que ela tem medo de nadar, ela tem medo de água, ela não tem coragem de entrar na água, por exemplo, num clube. Mas ela teria coragem se fosse uma hidroginástica, uma piscina que não fosse muito funda. Ela quer saber nesse sentido, se para quem tem medo, né, eu não sei se ela já teve algum trauma de afogamento, mas seria melhor natação, hidroginástica, para adultos, o que seria o mais indicado? Bom, você tocou num assunto que é de extrema importância, o trauma e o medo. Né? Geralmente um trauma acontece, né, cedo e a pessoa não trata aquilo. Então, assim, se a pessoa que quer realmente aprender a nadar, nós temos que vencer esse trauma, a gente tem que entender de onde que veio. A partir do momento que a gente entende de onde veio, é mais fácil a gente orientar. Né? A hidroginástica e a natação são caminhos totalmente diferentes. A hidroginástica você não vai afundar a cabeça na água. Sim. Né? Já a natação você precisa pôr a cabeça na água. Então é fundamental a gente tratar esse trauma e ver o que ela quer. Se ela quer fazer uma hidroginástica e manter o trauma ali tranquilo, ou ela quer realmente avançar e vencer esse medo, porque o medo da água está ali. A água ela tem que ser respeitada, porém, nesse medo a gente pode avançar e vencê-lo aos pouquinhos, né? Vencendo cada trauma, ver de onde surgiu esse trauma da pessoa. Por exemplo, a Maria Clara está dizendo o seguinte, que ela não teria coragem de entrar numa piscina muito funda para fazer natação. No caso dela, sendo adulta, ela teria vergonha de usar boia. Existe uma solução ou tem que usar boia? Na aula de natação, geralmente você entra numa piscina onde você dá pé. Né? Por isso então ela consegue ficar em pé ali com a cabeça fora d'água. Então o primeiro passo é você leva para conhecer a piscina, ver que a piscina não é funda. E existem alguns procedimentos, né? Começar a mergulhar e esperar o tempo da pessoa. Cada pessoa tem um tempo para aprender. Né? Tem gente que aprende rápido, por exemplo, criança aprende tudo muito rápido. Já o adulto, com seus traumas, demora muito mais tempo para aprender. Mas todos aprendem. Apenas tem que respeitar o tempo e o trauma de cada um. O senhor, no caso, tem um centro de treinamento que tem aulas de natação. Você atende tanto criança quanto adultos? Tem visto essa realidade? Sim, nosso maior caso lá é criança. Né? A partir de 1 ano a gente atende, né? Mas tem adultos que chegam, que têm trauma, que querem aprender, né? Mesmo por saúde, outra mesmo para vencer o trauma de infância. Né? Eu tive, certo dia, uma aluna que chegou, ela entrou na piscina comigo, professor, eu não sei nadar. Eu tenho muito medo, porque eu vi a minha irmã afogar. Então, imagina o trauma dessa mulher. Sim. Então, ela tem um trauma, ela associou a água com o afogamento da irmã. Né? Mas, naquela época, ensinavam-se a nadar de um jeito um pouco estranho. Né? Antigamente, os antigos falavam que tinha que engolir um lambari. Sim. Não sei se você já ouviu isso. Já ouvi. Engole o lambari que você vai nadar. Então, naquela época era assim. Hoje existe técnica, a gente respeita a pessoa e assim a gente consegue ensinar cada vez mais, né, com técnica e sempre com respeito à pessoa para que ela aprenda, supere o trauma e consiga nadar. Até porque, professor, é importante superar o trauma, aprender a nadar. Eu fiz aula de natação quando era criança. Minha filha, inclusive, deixa eu até avisar o ouvinte, a minha filha Luísa, os ouvintes conhecem por Lulu, que eu chamo muito de Lulu. A Lulu faz aula de natação lá no Centro de Treinamento Professor Índio. E tem sido uma aula que, se eu falar que não vou levar, que eu tô com preguiça, arrumei um compromisso, ela fica brava, professor. Porque ela gosta muito da aula, porque todos esses benefícios, atividades que você citou pra gente, ela tem desenvolvido muito bem. E faz parte daquela rotina, principalmente da criança, como se fosse um lazer. Eu percebi que lá, por exemplo, com as crianças, tem momento sério, onde elas aprendem a nadar, mas também tem um certo momento de descontração, né? Por quê? A criança, ela aprende brincando. Brincando. Né? Não adianta você levar a ferro e fogo uma criança, ela vai até certo tempo. Sim. Mas depois de um certo tempo, ela vai começar a criar empecilhos para não ir na natação. Ai, tá difícil, ai, tô com fome, ai, a criança vai fazer isso. Então a aula ela tem que ser interessante para a criança. Então tem que ter a aula certa, mas tem que ter a ludicidade, que é o nosso foco. Né? A gente trabalha com a natação, mas trabalha com o brincar com a criança para que ela se sinta bem e queira voltar mais vezes. Maravilha. Quando eu fiz o convite ao professor Índio, ele tem mais de 20 anos de atuação, já conheço o trabalho dele, e eu falei, a gente precisa conversar desse assunto que é tão sério, professor.
Eu e o Jordeva Rosa, como estamos aqui em um retorno de um feriado, a gente se preocupa com esses números de afogamento. Crianças, adultos, famílias que têm piscina em casa, às vezes a criança cai, a família não percebe, depois vai ver essa criança afogou. Então, a natação, na nossa mentalidade, seria esse primeiro passo para uma criança estar segura em um ambiente que, por exemplo, quem tem piscina em casa. Se a pessoa tem uma piscina em casa, o ideal é que pelo menos os membros dessa família saibam nadar ou tenham aula de natação para ter a segurança, né? Além da natação, da criança saber nadar, é interessante a segurança. Tem piscina em casa? Cercar a piscina, lona. Não só colocar lona, tem Exatamente, que cercar, né? cerca a piscina, lona de proteção. O afogamento, Isa, ele é silencioso e ele não dá a segunda chance. Então, é fundamental evitar, se tem criança pequena, balde, bacia com água, porque a criança pode afogar na bacia e no balde, não só na piscina. Existem casos de bebês que caíram em balde, brincando, e afogaram dentro de casa. Afogou numa casa sem piscina, é até cômico falar, mas é realidade. Então, é atenção, né? Você se cercar de cuidados, além da sua atenção, você se cercar de cerca, lona, tela de proteção, tudo que for possível para você evitar o acidente. Com certeza. O professor Índio, ele tem um centro de treinamento que tem natação, mas também tem várias modalidades. Queria que o senhor citasse. Onde que é o endereço e como é que as pessoas podem entrar em contato, quem tiver interesse? Bom, nós somos o Centro Esportivo Professor Índio, ficamos ali no Jardim Guanabara 1, na Rua Juiz de Fora, em frente ao CEMEI, Jardim Guanabara. Lá nós trabalhamos com hidroginástica, com natação, com dança de salão, pilates e também artes marciais. Então, o ouvinte que está a fim de fazer algo diferente, entre em contato com a gente. O telefone é 629-9241-7142. Se você quiser o contato, pode mandar a mensagem também aqui no nosso WhatsApp, que a gente encaminha o telefone do professor Índio. Hoje é feriado, o centro está fechado, mas a partir de amanhã, funcionamento normal. Normalmente. Maravilha. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia para o senhor. Obrigado, um abraço. Abraço. 6h46. Microfone aberto.